Honeycrisp. A Honeycrisp foi desenvolvida na Universidade de Minnesota, que há mais de um século cria variedades de maçã resistentes ao frio. Foi o resultado de um cruzamento realizado em 1960 entre uma maçã chamada Keepsake e uma variedade experimental conhecida como MN1627. Durante um tempo, a universidade assumiu que o cruzamento havia fracassado. Os registros originais se perderam e a muda que se tornaria a Honeycrisp quase foi descartada por completo. Sobreviveu quase por acidente, crescendo em silêncio num pomar de testes enquanto os pesquisadores prestavam atenção a outras variedades mais promissoras. As células de uma Honeycrisp são maiores do que as da maioria das maçãs. Quando você morde uma, essas células estouram em vez de se comprimir, liberando muito suco e um estalo forte. A textura é firme, mas não dura. Crocante sem ser seca. O sabor costuma ser doce como mel com um leve toque ácido. No auge de sua popularidade, a Honeycrisp era vendida a 3 ou 4 vezes o preço das maçãs comuns em supermercados do mundo inteiro. A patente da variedade já expirou, o que significa que qualquer pessoa pode cultivá-la. Mas a dificuldade de cultivo mantém a oferta limitada o suficiente para que continue sendo um produto premium. Granny Smith. A Granny Smith é um exemplo perfeito do que se chama de muda casual, ou seja, cresceu por acidente a partir de uma semente de origem desconhecida. Foi descoberta na Austrália na década de 1860, na propriedade de Maria Ann Smith, e uma senhora que encontrou a árvore jovem crescendo numa pilha de compostagem. Acredita-se que as sementes possam ter vindo de uma maçã silvestre francesa que ela jogou fora, o que explicaria por que as Granny Smith são tão ácidas e firmes. A senhora Smith percebeu que a maçã era muito versátil. Tinha um sabor refrescante ao natural e também funcionava bem no cozimento, porque mantinha sua forma ao ser aquecida. Ela começou a propagar e vender a variedade localmente, e a maçã ganhou popularidade regional após sua morte, quando os agricultores de Nova Gales do Sul passaram a cultivá-la comercialmente. Hoje, a Granny Smith é cultivada em praticamente todos os lugares e é uma das 5 variedades de maçã mais cultivadas do mundo. O sabor é bastante ácido, com uma acidez quase cítrica, e a doçura é mínima, algo incomum para uma maçã. Sua alta acidez também a torna uma das maçãs que menos oxidam depois de cortadas. Por isso aparece com frequência em saladas e bandejas de frutas. Pink Pearl. A Pink Pearl esconde uma polpa de cor rosa intenso, a vermelho, sob uma aparência externa bastante comum. Foi desenvolvida em 1944 por um criador de plantas californiano chamado Albert Etter. A maçã descende de uma variedade mais antiga de polpa vermelha chamada Surprise, originária da Turquia. Etter foi um criador em grande parte autodidata que passou boa parte da vida numa região remota da Califórnia, experimentando com maçãs de cores incomuns e sabores complexos. A cor rosa vem de pigmentos naturais chamados antocianinas, os mesmos antioxidantes encontrados nas frutas vermelhas. Na maioria das maçãs, esses pigmentos se limitam à casca, mas em algumas variedades, como a Pink Pearl, eles também se desenvolvem na polpa. O sabor costuma ser ácido e vibrante, e algumas pessoas dizem que lembra toranja ou framboesa. A textura pode ser um pouco mais macia do que a de muitas maçãs comerciais modernas. Black Oxford. Esta maçã foi descoberta por volta de 1790, numa fazenda do condado de Oxford, no nordeste da América do Norte. Durante gerações, foi um alimento essencial de inverno. As famílias que a armazenavam em porões frescos para poder comer fruta fresca meses depois do fim da colheita. A casca é muito escura, variando de um roxo profundo a quase preto quando totalmente madura. A polpa interna é de cor branca a creme, com uma textura fina e densa. O sabor é doce e suave, com um sutil toque de vinho. A textura é firme e a casca é bem grossa,
Enquanto muitas maçãs modernas duram apenas algumas semanas, as Black Oxford podem se conservar por mais de 6 meses nas condições adequadas. Fuji. A maçã Fuji foi desenvolvida no Japão na década de 1930 por pesquisadores que cruzaram duas variedades ocidentais, a Rawls Janet e a Red Delicious. Foi lançada oficialmente em 1962 e leva o nome da cidade de Fujisaki. As maçãs Fuji cultivadas no Japão costumam ser embrulhadas individualmente em sacos de papel enquanto ainda estão na árvore, para protegê-las de insetos e danos causados por raios ultravioleta, e o que resulta numa coloração de casca mais uniforme. A variedade é conhecida por sua doçura, que costuma ser maior do que a de muitas outras maçãs. Às vezes, as Fuji desenvolvem algo chamado coração aquoso. Isso acontece quando a fruta se enche de um açúcar chamado sorbitol, fazendo com que partes da maçã fiquem levemente translúcidas e com um sabor extremamente doce, quase como mel. Alguns produtores consideram isso um defeito, porque reduz a vida útil de armazenamento. Mas muitos acham que torna a maçã ainda melhor. As Fuji armazenadas numa geladeira comum se mantêm crocantes por meses, algo excepcional comparado à maioria das variedades. Ananas renete. A ananas renete, às vezes chamada de maçã abacaxi, e é uma maçã amarela pequena que tem sido cultivada em pomares europeus há centenas de anos. Muito provavelmente teve origem nos Países Baixos por volta do século XVI, a partir de um cruzamento entre a antiga maçã Golden Harvey e outra variedade desconhecida. Quando você morde, o sabor é vivo e marcante, com notas intensas que as pessoas costumam comparar com abacaxi, limão e pera. O toque ácido a diferencia de muitas maçãs modernas de supermercado, que são predominantemente doces. Se as maçãs forem armazenadas por um tempo, a acidez marcante se suaviza e o aroma de abacaxi se intensifica. Também pode dar um sabor especial à cidra, e funciona bem em sobremesas, onde sua combinação de açúcar e acidez confere mais profundidade ao prato. A polpa é suculenta e de textura bastante fina, o que a torna popular entre quem prefere sabores intensos em vez de frutas grandes. Knobbed Russet. A Knobbed Russet é frequentemente chamada de a maçã mais feia que existe. Também é uma das variedades cultivadas mais antigas que sobrevivem até hoje. A casca é áspera e irregular, coberta de manchas cinzentas, calombos e protuberâncias. Mas por dentro, a polpa é na verdade muito crocante, rica e doce, com um sabor levemente amendoado que lembra pera. A casca é uma camada natural de cortiça que se forma com frequência nas variedades de maçã mais antigas. Os grandes supermercados evitam vender essas maçãs porque a casca não tem uma aparência lisa. Ela sobrevive graças ao trabalho de organizações como a Brogdale Collections, em Kent, que mantém a Coleção Nacional de Frutas, a maior coleção de variedades frutíferas do mundo. Red Delicious. A Red Delicious é provavelmente a maçã mais reconhecida do mundo. Foi descoberta como muda casual numa fazenda de Iowa na década de 1870. Durante o século XX, os produtores foram selecionando a maçã para tornar seu vermelho mais intenso e sua forma de 5 pontas mais chamativa, para que se destacasse nas prateleiras dos supermercados. Os agricultores escolheram uma casca mais grossa e uma polpa mais firme para que as maçãs pudessem ser transportadas por longas distâncias e armazenadas durante meses. Por causa disso, e muitas Red Delicious modernas têm uma casca dura e levemente amarga, e a polpa se tornou farinhenta, seca e sem sabor, desprovida da acidez e profundidade que haviam tornado a original tão atraente. É um exemplo perfeito de como a indústria pode arruinar uma boa fruta ao priorizar a aparência em vez do sabor. Ainda assim, quando está totalmente madura, pode ser crocante e refrescante, com leves notas florais e de melão. Candil Sinap.
Esta é uma variedade turca que costumava ser muito popular no Império Otomano e quase desapareceu em 1944, quando Stalin exilou a população tártara da Crimeia. Provém da região de Sinop, no norte da Turquia, ao longo da costa do Mar Negro. Monsinap é uma palavra turca que se refere a um grupo de variedades de maçã alongadas cultivadas na Turquia e em partes do antigo mundo otomano. Candil se refere a uma lamparina a óleo ou vela, uma referência ao formato alto e estreito da maçã. Foi extensamente cultivada nos jardins imperiais otomanos e era supostamente uma variedade favorita da corte durante o auge do império. Manuscritos otomanos dos séculos 17 e 18 a mencionam pelo nome e a descrevem como uma das melhores maçãs de sobremesa disponíveis. Quando viajantes e botânicos europeus passavam por Istambul e pela Anatólia, frequentemente a documentavam e tentavam introduzi-la em pomares ocidentais, com pouco sucesso duradouro. O sabor é delicado, doce e aromático, com uma textura fina e um suco que se destaca pela clareza e suavidade. Não tem a acidez agressiva de muitas variedades da Europa Ocidental. O sabor é frequentemente descrito como suave, porém complexo. Gala. A gala foi desenvolvida na Nova Zelândia na década de 1930 pelo fruticultor J. H. Kidd, um dos criadores de maçãs mais importantes do século XX. Kidd cruzou a Kidd's Orange Red, sua própria criação anterior, com a Golden Delicious, e o resultado acabou sendo batizado de Gala pelo genro de Kidd, que deu esse nome após uma visita real da rainha Elizabeth II. O nome refletia sua opinião de que a maçã era digna de uma ocasião de gala. Começou a chegar aos mercados internacionais na década de 1970 e se tornou popular rapidamente. Com o passar dos anos, não foi ganhando espaço até se tornar uma das maçãs mais produzidas do mundo, superando inclusive a Red Delicious por volta de 2018, refletindo uma mudança global nas preferências dos consumidores, que passaram a valorizar o sabor acima da aparência. A gala é de tamanho médio, com um fundo amarelo alaranjado e listras vermelho-alaranjadas. A casca é fina. A polpa é de cor creme e crocante. O sabor é doce e suave, com baixa acidez. A maioria das gala vendidas hoje são, na verdade, subvariedades como Royal Gala, Galaxy ou Brookfield. A Royal Gala, a variante mais cultivada, tem um vermelho mais intenso do que a original e se tornou tão comum que a maioria das pessoas simplesmente a chama de Gala. A Arkansas Black. Esta variedade foi descoberta no sul da América do Norte no início do século XX, numa região que na época era uma das principais zonas produtoras de maçã do continente. As pragas de traças e a Grande Depressão quase a exterminaram, mas ela sobreviveu e hoje é uma maçã rara apreciada por chefes e produtores de cidra no mundo todo. A cor é muito escura, um vermelho quase purpúreo que se aprofunda até quase preto no lado da fruta exposto ao sol. Tem uma superfície serosa e polida que adquire um brilho quase de madeira laqueada. A polpa é amarelo clara, muito densa e extremamente firme. Mais firme do que quase qualquer outra variedade comumente cultivada. Morder uma Arkansas Black recém-colhida é como morder um marmelo bem firme. Na colheita de final de outubro, o sabor é forte e adstringente, com uma acidez pronunciada. Não é agradável comê-la direto do pé, mas se for deixada num porão fresco de outubro a janeiro ou fevereiro, a polpa amolece levemente. Os taninos se suavizam, a acidez se arredonda e surge um sabor único com notas de anis, cereja preta, especiarias e vinho. A maçã essencialmente envelhece como um queijo. Desenvolve caráter através do processo de decomposição celular e concentração de sabor. Gravenstein. A Gravenstein é uma das maçãs mais antigas e historicamente significativas cultivadas no mundo ocidental. Sua origem exata é debatida. A teoria mais citada a situa em Grosten, no que hoje é o sul da Dinamarca. O nome Gravenstein é a versão alemã de Grosten, ou que significa pedra cinza.
A variedade era bem conhecida no norte da Alemanha e na Escandinávia no início do século XVIII e se espalhou rapidamente pela Europa e depois pelo resto do mundo. Comerciantes de peles russos a levaram até a costa do Pacífico e a plantaram na Califórnia em 1811. A maçã é de tamanho médio a grande e levemente assimétrica, com uma casca verde amarelada coberta de listras alaranjadas. Tem uma aparência rústica e irregular. O sabor é ácido e frutado, com um aroma forte. A Gravenstein é considerada uma das melhores maçãs do mundo para fazer molhos e sucos. A Martinellis, uma das marcas de suco de maçã mais antigas em atividade, construiu boa parte de sua reputação inicial com o suco de Gravenstein. Na Etiópia, Malus niedzvetskiana. Esta é uma espécie de maçã silvestre nativa das regiões montanhosas da Ásia Central e, possivelmente, a ancestral mais influente de todas as maçãs modernas de polpa vermelha. Quase cada parte de sua árvore é vermelha ou roxa. As flores são de um carmesim profundo, as folhas são de um roxo avermelhado, a casca do tronco é avermelhada e a polpa da fruta é vermelha da casca até o miolo. É uma das poucas espécies de maçã em que as antocianinas penetram todos os tecidos da árvore, não apenas a casca do fruto. Essa pigmentação é a origem de uma grande porcentagem das variedades de maçã de polpa vermelha e casca vermelha que existem hoje. A fruta em si é pequena, adstringente e não muito agradável para comer fresca. Em seu valor é principalmente genético e científico. Calville Blanc d'Hiver. Esta maçã é considerada a melhor maçã da França há aproximadamente 400 anos e é a variedade tradicionalmente exigida para a clássica tarte tatin. É conhecida por ser bastante irregular e protuberante, com lóbulos na parte inferior que lhe dão uma aparência meio disforme. A casca é de um branco esverdeado pálido a branco amarelado, às vezes com um leve rubor rosado no lado exposto ao sol. A Calville Blanc tem um teor de acidez excepcionalmente alto, combinado com uma doçura rica e complexa, com uma qualidade aromática descrita como avinhadada, melada e levemente apimentada. Há uma profundidade e densidade de sabor que é incomum mesmo entre as melhores maçãs de sobremesa. É uma maçã que vai se revelando enquanto você come, em vez de entregar uma única impressão imediata. Também é uma das fontes mais ricas de vitamina C entre todas as variedades de maçã, contendo aproximadamente 4 a 5 vezes mais vitamina C do que uma maçã comercial comum. Na França, era usada como remédio contra o escorbuto antes de se compreender a relação com a vitamina C. Esopus spitzenburg. A Esopus spitzenburg foi descoberta no início do século XVIII no estado de Nova York. Foi extensamente cultivada na costa leste da América do Norte durante os séculos XVIII e XIX, e foi considerada por muito tempo uma das melhores maçãs do mundo para comer como sobremesa. A primeira mordida dá um grande estalo e uma explosão de suco, muito doce, mas também marcadamente ácido. É um sabor ousado e vibrante. Muitas pessoas dizem que tem um toque apimentado com notas de canela, cravo e noz moscada. Alguns até percebem notas de morango, goiaba ou um sabor floral na casca. A polpa é firme e densa, com uma textura levemente mastigável, em vez da textura mole e granulosa que algumas maçãs apresentam. A variedade é apreciada para cidra e sobremesas, mas é difícil de cultivar porque as árvores são propensas a doenças e precisam do clima certo. Hoje é encontrada quase exclusivamente em pomares pequenos e feiras locais. Rubinet. A Rubinet é uma maçã suíça, frequentemente considerada entre as de melhor sabor do mundo. Foi criada na Suíça por Walter Hauenstein na década de 1950 e lançada comercialmente em 1966. Seu objetivo era combinar as qualidades de cultivo confiáveis da Golden Delicious com o sabor rico da inglesa Cox's Orange Pippin. A Rubinet preservou o aroma complexo da Cox, mas acrescentou doçura e riqueza extras.
A maçã costuma ser de tamanho pequeno a médio, com uma cor base amarela coberta de listras alaranjadas e vermelho opaco. A casca é fina, mas o sabor é intenso e melado, doce e levemente ácido ao mesmo tempo. Algumas pessoas dizem que tem notas de pera, caramelo, baunilha e até amêndoa. Muitos especialistas em maçãs consideram que ela tem um dos melhores equilíbrios entre açúcar e acidez de qualquer maçã cultivada atualmente. E cultivá-la é muito difícil porque as árvores crescem com pouco vigor e são propensas a doenças. Os agricultores frequentemente precisam desbastar as flores intensamente para que a árvore produza apenas uma maçã por cacho.